E outros, Pai, que agora não vem à nossa mente, mas obrigado, Senhor. Nós te louvamos, orando agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Pastor Oswaldo, a palavra é sua, por favor. Pode sentar, igreja, por favor. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer essa igreja. Muito obrigado, Ovídio. Pastor Aderso fala muito dessa igreja. E muito bom estar aqui com os irmãos. Eu estou junto com o Paulo Freire, Paulinho, meu guia de viagem. Eu não conheço nada da região aqui, nada. Eu ia vir, Deus e o GPS. Paulinho, hoje no culto pela manhã, pastor, eu conheço a região, vou com o pastor. Eu vim da região de Ribeirão Preto, conheço muito bem aquela região, aqui já não. Há 2 anos estamos como pastor auxiliar da Igreja Batista Memorial, junto com o pastor Aderso e o pastor Manassés. Sou casado com Luciana, pai da Bianca e do Otávio, e é um privilégio estar aqui com vocês. Que bênção! Estamos orando por esse processo de sucessão pastoral. Nós temos auxiliado uma igreja, a igreja que eu pastoreava antes de ir para Jundiaí. Assim que nós saímos, o meu sogro foi convidado para ser pastor ali. Agora, em abril, devido ao Covid, quase 30 dias hospitalizado, entubado, veio a falecer. E a igreja está no processo de sucessão pastoral e nós temos ajudado os irmãos ali, até pelo contato que temos com a igreja e pelo amor que a gente tem por aqueles irmãos. Então a gente sabe como é esse processo e a gente está orando também por vocês. E orem lá pela Igreja Batista Betel em Guariba. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Evangelho de Mateus, 26, 36 ao 46. A Bíblia é um livro fantástico, porque nela nós vemos resposta para algumas coisas que nós passamos na nossa vida. E nessa passagem em específico, nós vamos ver como o nosso mestre, o Senhor Jesus, lidou com a dor e com o sofrimento. Dor e sofrimento é algo que hoje muitas pessoas estão vivendo, vivenciando, experimentando. Como na palavra do irmão Vitor, na oração, quantas famílias sofrendo a dor e o sofrimento pela separação de alguém. Algumas por conta do desemprego que a pandemia gerou. E todo o ajuste financeiro que precisa ser feito. Então a gente precisa aprender a lidar com a dor e com o sofrimento. E nada melhor do que olhar para Jesus, o nosso mestre, e ver como ele lidou com isso. Como ele tratou este momento de dor e sofrimento que ele também vivenciou. Para que a gente olhe para ele e coloque em prática na nossa vida hoje. Versículo 36 diz assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse a eles: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu pai, se for possível, afasta este cálice sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis? Descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai, ele
e está próximo. Amém. Nessa passagem das Escrituras, nós vemos o que aconteceu com Jesus num jardim chamado Getsêmani. Nesse jardim ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus. No Getsêmani, nós vemos Jesus orando ao Pai, exortando os discípulos. Foi aqui que teve a sua traição consumada por Judas. Foi aqui que ele curou Malco, depois de Pedro ter cortado a sua orelha. Aqui ele declarou a sua divindade, entregou-se aos soldados para ser preso. No Getsêmani, ele ora pelos seus discípulos. Muitos deles estão aqui tão profundos que nem conseguem chegar até o final. Estão abalados com toda aquela situação. Jesus já havia falado para eles e preparado eles para este momento. O momento da partida. E momentos assim, como esse que Jesus está vivendo, podem definir o rumo da nossa vida, da nossa história, a maneira como enxergamos a fé e a bondade de Deus. Nós vemos aqui os momentos de agonia e de dor que Jesus está vivenciando. Ele está declarando: a minha alma está profundamente triste, angustiada. E todos nós também passamos por momentos assim. Na nossa vida não é só mar de rosas. A gente passa por situações desagradáveis. A gente passa por situações de dificuldades. Como é bom quando a gente passa por momentos de bênçãos, de ver tudo dando certo, de ver a gente orando, Deus respondendo, as portas se abrindo. Mas e quando isso não acontece? E quando parece que Deus está em silêncio? E quando parece que as coisas só estão dando tudo errado? É nesse momento que a gente vê Jesus tendo o seu Getsêmani, como nós também temos. E esse jardim, o jardim do Getsêmani, fica no pé do Monte das Oliveiras. Ali existiam muitos olivais. E Getsêmani significa lagar de azeite, prensa de azeite. Foi nesse lugar que Jesus experimentou um dos momentos mais angustiantes da sua vida quando esteve aqui. Esse lugar era destinado a receber os frutos da oliveira. Ali se transformava em óleo, produto de muita utilidade na época. Era onde as azeitonas eram esmagadas. E Jesus experimentou ali a agonia e a dor. Aqui o seu corpo foi golpeado, aqui ele suou sangue. E quando a gente compara esse texto com os outros evangelhos, a gente vai ver ele experimentando ali gotas de sangue, experimentando a mais intensa e cruel situação de agonia da sua vida. Ali a sua vida foi moída, ali foi esmagado pelo peso dos meus e dos seus pecados. Tudo que nós estamos vendo aqui é o Mestre se preparando para a crucificação. Uma crucificação que não era ele que precisava passar. E todos nós também enfrentamos o nosso jardim do Getsêmani. Passamos pelo momento de dor e de agonia. E quando a gente compara esses evangelhos, a gente vai ver que, através dos 4 evangelhos, lá estava Jesus, com os 12 discípulos celebrando a Páscoa. Depois nós vemos Jesus ensinando a eles a lição de humildade, de serviço, lavou a eles os pés. Jesus dá a eles um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus avisa Pedro: olha Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Toda essa preparação, todo esse cenário, Jesus consolando os discípulos em João 14, não se turbe o vosso coração, creem em Deus, creiam também em mim. Jesus ora por eles, Jesus ora por mim, por você, lá em João 17, e dos 12, agora eles estão em 11, porque Judas não apareceu. Desses 11, 8 ficaram para trás. O próprio Jesus disse: assentai-vos enquanto eu vou ali orar. E Jesus convida somente 3 para estar ali com ele. Conforme diz aqui, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu estão ali com Jesus. Jesus caminhando, mas no momento da oração, ele está sozinho. Não está com os 11, não está com os 8, não está com os 3, está ali sozinho. Os 3 ficaram para trás. Ele agora tem um encontro a sós com Deus. Um encontro onde ele se ajoelha, o Senhor do céu, da terra, o Rei do universo, se ajoelha. Clama a Deus, prostra o seu rosto em terra. A oração é tão intensa que ele sua gotas de sangue.
O anjo vem consolá-lo. E quando a gente olha essa passagem, a gente aprende a primeira lição, que nesse momento de dor e de agonia, Jesus, ele enfrentou uma profunda tristeza. É o que está no versículo 38. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele abre o coração e compartilha comigo e com você como ele estava se sentindo nesse momento. E quantas pessoas estão talvez hoje também com a sua alma profundamente triste, angustiada, perturbada por conta de situações que não estão conseguindo administrar. É aqui no Getsemane da vida que eu e você também enfrentaremos tristezas. Vida com Deus não é só alegria, não é só bênção. Também tem os momentos onde a gente passa, e talvez alguns até como o vale da sombra e da morte. E enfrentaremos tristezas, vales de lágrimas, momentos de dor. Não é porque somos cristãos e buscamos a Deus que a gente está isento disso. Temos alegria, sim, mas no meio da tristeza nós somos convidados também a nos alegrarmos, sempre no Senhor, como Paulo diz em Filipenses. Por várias vezes ele estava preso quando escreveu aquela carta. Então passamos por desertos, por ondas revoltas, por ventos contrários e enfrentamos tristezas. E Jesus aqui está triste, e em outras passagens nós vemos ele triste também. Ele ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro. João 11:35. Talvez se você tenha dificuldade para memorizar versículo, comece com esse. Jesus chorou. Facinho para você memorizar. Diante da morte do seu amigo, ele chora. Ele derrama lágrimas. E quantas vezes você fica triste com a morte de alguém querido, como nós temos enfrentado lá na família? Jesus fica triste quando olha a cidade de Jerusalém, quando contempla aquela cidade e vê que era uma cidade rebelde, incrédula, que não acreditava nele. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como galinha, ajuntar os filhotes, mas não quisestes. E Jesus fica triste com isso. Quantas vezes nós também ficamos tristes com isso, de ver que a gente quer falar do amor de Deus para alguém, que eles experimentem a mesma paz que nós temos, mas eles não ouvem, não acreditam, não dão crédito, zombam de nós. E Jesus então está dizendo: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Não era uma tristeza qualquer. Ele estava extremamente triste. E por que ele estava triste? Porque aqui o nosso mestre está triste. Será que é porque ele sabia que Judas estava pronto para o entregar? Será que é porque ele sabia que Pedro iria o negar? Será que Jesus está triste porque sabia que o Sinédrio iria o condenar? Será que ele está triste porque sabia que Pilatos iria o condenar à morte? Será que Jesus aqui está triste porque sabia que o povo iria gritar: crucifica-o, crucifica-o? Será que ele está triste porque sabia que o povo ia escolher Barrabás ao invés dele para ser solto? Será que Jesus aqui está triste porque sabia que os discípulos abandonariam ele na hora da morte? Queridos, não é somente por esses motivos que Jesus estava triste. Ele estava aqui dizendo que a sua alma estava profundamente triste porque estava recebendo sobre ele todo o peso dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E a ceia é sobre isso, de olhar o que Cristo fez, passou e experimentou por mim e por você. E sendo que nós não merecíamos essa graça, essa misericórdia, é um favor imerecido essa graça que nos alcançou. Na cruz, ele experimenta esse sofrimento e declara: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está triste porque ele estava aqui pagando, e não estava triste por isso, mas experimentando toda essa agonia, essa tristeza, porque estava ali pagando o preço da nossa redenção. Jesus sofre, sangra, morre por mim e por você, por nos amar. É por isso que Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas quando a gente olha esse texto, a gente vê uma segunda coisa. Nesse momento de agonia e de dor,
Cristo experimenta solidão. Olha o versículo 39. Indo um pouco mais adiante, ele prostra o rosto em terra, ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele está ali sozinho. Ele convida 3 para estar com ele neste momento. Mas os 3 que ele convida, Pedro, Tiago e João, dormem. Não ficam orando com ele. Foram alertados para orar e para vigiar, mas dormiram. Jesus busca aqui 2 refúgios: a Deus e aos homens. Ele queria ter contato com pessoas, ele precisava disso. Mas os seus discípulos, que eram os mais maduros espiritualmente, diante deste momento, que são retirados para orar, dormem. Não conseguem ficar acordados, ajudar o mestre naquilo. E Jesus então não pedia nada, somente que estivessem com ele e orassem com ele. Mas eles dormem. Então Jesus está enfrentando aqui a solidão. E quando a gente olha as Escrituras, outros homens de Deus passaram por isso. Paulo, quando pediu a Timóteo para que fosse ver ele e levasse João Marcos, Paulo diz assim que todos me abandonaram na minha defesa. Todos me abandonaram. Na hora da solidão a gente precisa, queridos, de gente e de Deus. Não se isolem. Eu sei que muitos ainda estão um pouco com medo e receosos de voltar às atividades, aos cultos, mas não se isolem. Esteja junto. Nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, a gente precisa de pessoas. Jesus está dizendo aqui, um pouco mais à frente: Deus meu, por que me desamparastes? A multidão havia o deixado, os discípulos o deixaram, o próprio Pai o deixou. De 12, 1 traiu, 8 foram com ele, somente 3 foram para aquela experiência, os 3 dormiram. Jesus está ali sozinho. Todos me abandonaram, foi o que Paulo falou. Jesus aqui não consegue a companhia daqueles discípulos. E quantas vezes eu e você também nos sentimos assim, sozinhos. Parece que ninguém lembra de nós. Em alguns momentos a gente é até tentado a achar que Deus também se esqueceu de nós. Que nem Deus se importa com o que a gente está passando. Quando João foi exilado lá na ilha de Pátimos, ele passou pelo seu Getsêmani. Quando Jó foi abandonado pelos seus amigos que só o acusavam, a própria mulher dele, que não compreendia tudo que estava experimentando, ele estava passando ali pelo seu Getsêmani. E nesse tempo de distanciamento, de pandemia, desse abre, desse fecha, desse cenário que nós não temos ainda uma certeza de como ficará, muitas pessoas estão vivendo isso. Solidão, tristeza. Não conseguem lidar com as dificuldades, com as crises, com as lutas. E não compartilham com ninguém. Não se abrem, não pedem ajuda. Querido, a gente precisa de Deus sim, mas a gente também precisa de pessoas. Compartilhe as suas dores. Peça ajuda. Quando a gente olha aqui o versículo 39, 40 e 42, nós vemos o que Jesus fez para vencer a tristeza e a solidão. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que o beba, faça a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Sabe o que Jesus fez nesse momento de agonia e de dor? Mergulhou na oração. Ele estava orando. Por mais que ele havia declarado: a minha alma está profundamente triste até a morte, ele está aqui orando, buscando ao Pai, buscando a direção de Deus, e dizendo a Deus: estou aberto à sua vontade, faça a tua vontade, me capacite a fazer a tua vontade. O Senhor está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida, por amor a mim e a você. Mas diante deste momento tão horrível que ele está experimentando, ele ora.
o que eu e você fazemos diante das dores, das crises, das dificuldades? Reclamamos? Tentamos entender o que está acontecendo? Ou a gente também mergulha na oração? Abre o nosso coração para Deus. Clama ao Senhor que pode todas as coisas, que nos ouve e que nos atende segundo a sua vontade. A gente vive num mundo extremamente agitado, independente e autossuficiente. E muitas pessoas ainda acham hoje que não precisam de Deus. Mas eu quero dizer para você, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando a gente acha que a gente está na direção de alguma coisa, que a gente consegue controlar alguma coisa, Deus é especialista em dar aquela puxadinha no tapete, a vida vira totalmente ao contrário do que nós estávamos estabelecendo e planejando, e a gente acorda para entender que nós não estamos no controle de nada. Nós dependemos completamente do Senhor. E como a gente faz para manter essa dependência? Orando, colocando a nossa vida diante dEle. Há quem acredite que o dinheiro é o melhor oásis, a melhor solução para as dificuldades. Pacientes terminais nos hospitais sabem que o dinheiro não é tudo. Nos últimos momentos de vida, e quem trabalha com cuidados paliativos em leitos de hospitais sabe que o que eles pedem não é o dinheiro, não é os diplomas, não é as posses, são as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Independente se esteja acontecendo ou se vier a acontecer alguma coisa, querido, ore. Se derrame diante dEle. Abra o seu coração para Ele. Compartilhe o que você está vivendo. As suas crises, os seus medos, as ansiedades, as preocupações, as vitórias, as alegrias. O Senhor está aqui no Getsemane, coloca o rosto no chão junto à terra. Olha para Deus, ora, clama a Deus. Como uma criança se lança nos braços do Pai. E eu e você muitas vezes ficamos perturbados com o futuro, com o dia do amanhã, porque a gente não consegue colocar nas mãos de Deus. A gente não consegue descansar em Deus, a gente quer nós resolvermos. Quando passamos pelo vale da dor, alguns em vez de orar, murmuram, reclamam, desistem, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de participar dos cultos. A gente precisa imitar Jesus. Derramar-se diante de Deus é o melhor remédio para a alma. Orar é o melhor remédio para a nossa alma. A gente pode colocar diante do Senhor e dizer a Ele o que a gente está sentindo, o que a gente está experimentando. É nos momentos de prova, é nos momentos difíceis que a gente precisa aprender a orar como Jesus, de forma humilde. Ele se humilha diante de Deus, ele coloca o rosto em terra. Ele reconhece que ele precisava da ajuda de Deus. É uma oração intensa, ao ponto de ele suar sangue. Ele agonizou na sua oração. Era uma oração perseverante. 3 vezes ele foi ali clamar ao Senhor. Talvez você ore uma vez e espera que tudo já vai se resolver com aquela oração. E Deus quer que a gente seja perseverante, persistente na oração. Mas a gente muitas vezes quer orar, fechar os olhos, e a hora que abrir quer tudo resolvido, e não é assim. Recentemente eu compartilhei aquele texto onde diz que Abraão creu contra a esperança. Recebem de Deus, ele e a esposa, a promessa de terem filhos, estabelecerem uma grande nação, já idosos. A esposa estéril, mas eles creram, acreditaram, e Deus os respondeu, depois de 25 anos. A gente ora, e a gente quer que as coisas se resolvam em uma semana, em um mês. A gente tem que ser perseverante, vigilante, submissos à vontade de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Ele se submete à vontade soberana de Deus. E quando ele ora, quando ele abre o coração, quando ele se derrama no momento de oração, sabe o que acontece? Ele é consolado por Deus. Olha o versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Deus, ele nos consola e nos dá livramentos na prova. Talvez a gente vai passar pelo momento difícil, sim, mas, querido, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos.
Temos um Deus que em todas as Escrituras Ele diz: não temas, pois eu estou contigo. E este é o momento de nós acreditarmos e vivermos isso na prática. Dizer que a gente crê em Deus, na teoria, é muito fácil. Vivenciar isso na prática é o que a gente precisa hoje. O que é ter fé, o que é ser persistente, o que é ser perseverante, o que é descansar em Deus, o que é colocar diante dele em oração, é o que a gente precisa hoje. E quando a gente faz isso, querido, Deus, Ele nos consola. Ele nos consola nos livrando da prova ou nos consola na prova, na dificuldade. Deus vai te ajudar. Deus vai caminhar com você. Você não vai estar sozinho. Ele busca a face de Deus e Deus envia o anjo para o consolar. Agora, o nosso mestre manchado de sangue é consolado pelo anjo do céu. Assim como nós, em alguns momentos, a gente vai passar por experiência, alguns aqui talvez podem até já compartilhar isso, que quando a gente olha para trás, por algumas coisas que a gente já passou, a gente consegue ver, olha, foi Deus me sustentando, foi Deus me ajudando, foi Deus abrindo as portas. Talvez no momento em que a gente vive, a gente não consegue enxergar isso. Foi Deus que trouxe essa pessoa aqui, foi instrumento de Deus. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca vai nos abandonar no momento da dor e no momento dos nossos Getsêmanes, no momento das nossas dificuldades, no momento em que a gente passa pela agonia e pela dor. Os amigos de Daniel, quando estavam na fornalha, foram consolados pelo anjo do Senhor. Pedro na prisão ia ser morto no dia seguinte. Deus enviou um anjo que o levantou, o guiou, o livrou, o consolou. Paulo no naufrágio, lá em Atos, 14 dias de uma viagem no mar, uma tempestade sem medida, todos tinham perdido a esperança, mas Deus enviou um anjo para confortar Paulo e ele garantiu a vitória. Hoje nós passamos sim por momentos de sofrimento, de agonia, de dor, mas quando a gente ora, Deus, Ele através do seu Santo Espírito nos conforta, nos consola e nos dá capacidade para a gente continuar caminhando e não desistir e aprender com as provas, porque as provas vêm, não é para a gente parar, desistir, desanimar, entregar os pontos, é para que a gente passe por ela e seja um cristão muito mais perseverante, com uma fé muito mais firme e fortalecida na palavra do Senhor. Portanto, diante da agonia, diante da dor, diante da sombra da morte, do vale da sombra da morte, querido, saiba que a gente vai enfrentar sim profunda tristeza, talvez alguns momentos de solidão, mas a gente precisa mergulhar na oração, porque se a gente fizer isso, seremos consolados por Deus. Você crê nisso? Que você viva a cada dia, que você levante a cada novo dia, reconhecendo que você está vivo pela graça e misericórdia de Deus sobre você, e que em mais um dia Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar, assim como o nosso Deus esteve com o Mestre Jesus, está conosco hoje, mesmo eu e você não merecendo. Eu quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar aqui na celebração da ceia, o irmão Edivarte, a Marli. Como é bom estarmos aqui nesta noite. Como é bom olharmos para o que Cristo fez. E a ceia não é só um olhar para trás, para a morte, para o sofrimento, para a agonia de Jesus. A ceia também é o olhar para dentro. Como eu estou? O que eu tenho feito diante desse tamanho amor? Eu olho para o meu mestre sofrendo pelos meus pecados. Como eu tenho servido Ele hoje? Como eu tenho dedicado aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos para servi-lo hoje? O que eu tenho feito com a minha vida, com os meus dias, com os momentos que eu tenho? Será que eu tenho trocado o momento de mergulhar em oração para mergulhar nisso daqui? Para experimentar mais de Deus, das coisas que Ele tem para me ensinar,
do que ficar em outras coisas, em outras atividades. Querido, a ceia é o momento de nós olharmos e reconhecermos o quanto nós devemos ser gratos a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me amou. Eu não merecia, sou pecador. Estamos aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus, tão somente. Tão somente. Se não fosse sua graça e sua misericórdia, nós não estaríamos. Mas olhar para frente também. Porque esse Jesus que morreu, que sofreu, Ele ressuscitou. Ele está vivo, está em nosso meio. E Ele voltará. E nós como igreja devemos continuar clamando: Maranata, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Porque aqui não é a nossa morada eterna. A gente pode construir sim aqui uma carreira, uma família, uma casa, ter um carro. Mas querido, tudo isso daqui fica. Tudo fica. Nossa morada eterna é lá no céu, onde Jesus está preparando um lugar para cada um de nós. O meu nome eu creio que Ele vai chamar. Você está preparado para esse momento? A ceia é esse olhar de que Cristo voltará para nos levar, e nós estaremos para sempre com Ele. Aqui a gente chora, lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Aqui a gente passa por momentos de dor, de solidão, de sofrimento, lá não haverá mais isso. Mas enquanto estivermos aqui, que estejamos juntos como igreja, olhando somente para uma coisa: Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a pandemia, não olhe para esse cenário, olhe para Jesus, que vai te ajudar e te fortalecer a cada dia. Enquanto nós vamos estar entregando os elementos da